tema, tema atual que vem se atualizando ao longo do tempo. É um tema que, vez ou outra, nós nos deparamos com esse assunto, porque o assunto gênero e sexualidade é um assunto que fala de todos nós, guarda relação com, com, com o nosso cotidiano, com a nossa vida, com as nossas relações. E é, refletir sobre isso dentro de uma abordagem à luz da doutrina espírita, né? É um acréscimo ainda maior, porque a nossa visão é do mundo espiritual para o mundo físico, do mundo espiritual para o mundo corporal. O embasamento que eu faço é um embasamento partindo do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e partindo também de um livro de Emmanuel, um livro de 1971, que é o livro Vida e Sexo. Esse livro, para quem quer aprofundar no assunto sexualidade, o Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e o livro Vida e Sexo, de Emmanuel, oferece para a gente uma base extraordinária. É um livro que constantemente a gente tem que estar estudando, sabe? Porque é um livro que, de fato, ele apresenta, assim, uma percepção, uma visão do mundo espiritual muito à frente do tempo, né? É claro, né, gente, a gente está, no mundo corporal, a gente está constantemente reavaliando as nossas leis e reavaliando o modo com que a gente entende, a leitura que a gente faz das relações da vida. No mundo espiritual, a percepção ela é muito mais dilatada. No mundo espiritual, a percepção que os espíritos superiores eles têm é uma coisa muito mais atemporal do que temporal. Quando a gente fala de gênero e quando a gente fala de orientação sexual, a gente está falando de algo temporal, não atemporal. A gente está falando de algo que é fluido, de algo que é transitório. E os espíritos superiores, quando eles vão trazer para a gente dentro de uma base kardeciana, uma informação, para além dessa temporariedade, eles trazem revelações muito preciosas. Como, por exemplo, o Emmanuel, quando vai fazer a definição de sexualidade, daqui a pouco eu vou explicar a diferença de sexo e sexualidade, Emmanuel fala que sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Então, para a gente ter uma ideia, a definição do Emmanuel é muito diferente da definição ou da visão que comumente se tem a respeito do sexo. Muita gente pensa que sexo é atrito de corpos. Emmanuel coloca para a gente que sexo é uma relação entre as almas. Por isso que difere sexo de sexualidade. Eu acho que uma coisa importante para colocar para vocês o nosso estudo está sendo gravado, mas quem quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, vocês podem levantar a mãozinha virtual, eu passo a palavra para vocês e depois a gente corta, tá? A parte de contribuição de vocês, a parte de vocês, a gente corta para vocês terem a liberdade de conversar, de perguntar, sem exposição. Pode ser assim, turma? Geralmente eu não gosto nem que grave, porque eu acho que eu prefiro as participações, eu prefiro uma conversa, eu prefiro um debate, eu prefiro vivência, do que ficar jogando informação para vocês. A minha proposta pessoalmente não é essa. Minha proposta é, de fato, que o estudo faça alguma diferença no agora. E para isso a gente tem que conversar. Se eu não sentir qualquer percepção de vocês, se vocês estão conseguindo captar, porque às vezes a gente pensa que tá comunicando de forma clara e às vezes não está, né? Mas aí eu já deixo para vocês aí o convite para vocês participarem bastante. Pode ser sim, turma? Então, recapitulando aqui, Emmanuel coloca para gente que sexo é espírito e vida. Olha que lindo isso. E no livro dos Espíritos tem um capítulo que trata, dentro das 10 leis morais, a lei de reprodução. A lei de reprodução é uma lei natural. Lei natural é lei divina. Só que a gente não reproduz só corpos.
Aí que está a contribuição preciosa dos espíritos superiores, que fala para a gente sobre um departamento que é sagrado, e é o departamento da própria sexualidade. É tão sagrado que ele sustenta a vida. Né? A lei de reprodução sustenta a corporeidade, a biologia, né? Porque o espírito reencarna através de uma ponte entre os pais, né? Ou os parceiros. Mas também toda a estrutura social, a cultura, tudo que é relativo à criação, parte da energia genésica. Então, a energia genésica, ela moldura a vida. Porque Deus é a inteligência suprema causa primária, causa cáusica, mas nós somos seres inteligentes co-criadores. O ser humano é um ser que cria constantemente. E esse ser que cria constantemente, cria a partir da energia genésica. Então, tudo é sexualidade. Nós vamos perceber que tudo é sexualidade. Então, o nosso objetivo é a gente conversar sobre gênero, orientação sexual e sexualidade. Antigamente, tinha-se muito hábito de falar sobre homossexualidade à luz da doutrina espírita. Eu tenho meio ranço com o tal da luz, tudo à luz da doutrina espírita. Eu tenho meio falta de paciência com esse negócio, tudo à luz da doutrina espírita, né? Vamos elaborar melhor os temas, né, gente? Vamos elaborar melhor os temas. Se você fala de homossexualidade, você deixa de falar de bissexualidade, heterossexualidade, transexualidade, né? Você deixa de falar da assexualidade. Então, não dá mais para fragmentar os temas. Quando for conversar sobre gênero, tem que conversar sobre o gênero, tem que conversar sobre as orientações sexuais que são múltiplas, porque o ser humano, ele é múltiplo. Tem uma pessoa que eu gosto muito, um pesquisador dessa área, chamado Andrei Moreira. Quem é aqui de Belo Horizonte conhece Andrei Moreira. Andrei Moreira tem um trabalho muito bem consolidado nessa área de pesquisa e estudo de gênero. E ele começou com uma obra de título Homossexualidade, no singular, sob a ótica do espírito imortal. O título ele é bem assim, como que eu posso dizer? Ele é bem claro sobre a homossexualidade, sob a ótica do espírito imortal. Se a psicologia, a psicanálise, a ciência como um todo não apresenta uma causa da homossexualidade ou das orientações sexuais como um todo, a análise do espírito imortal explica. A reencarnação explica. Tem dias que não dá para você fazer reflexão em torno de gênero e sexualidade partindo de uma análise materialista, né? Partindo dessa existência só. O André, do nascimento dele até a desencarnação dele, não dá. Porque o André é um espírito imortal. Então, quando o André Moreira, ele escolhe esse título, e escolheu muito bem, na revisão da obra, ele chega a dizer, olha, o ideal nem seria ser homossexualidade, sob a ótica do espírito imortal. O nome correto deveria ser homossexualidades, no plural, sob a ótica do espírito imortal. Por quê? Porque o ser humano é único. Nós somos um. A Rose só existe a Rose. Então, a orientação sexual da Rose é da Rose. A do André é do André, da Jane é da Jane, a Maria da Conceição, Carol é Carol. Não tem homossexualidade de no singular. Não tem heterossexualidade de no singular. Tudo é no plural. E aí, quando ele dita a segunda obra, também muito bem embasada em pesquisas, em análises, principalmente no campo da sociologia, da psicologia, e traz muito conteúdo doutrinário, partindo de revistas espíritas de Allan Kardec, o próprio professor Allan Kardec, Joana de Ângeles, André Luiz, ele faz apanhado doutrinário muito substancioso, ele já coloca na transexualidade, ele coloca transexualidades, no plural, sobre a ótica do espírito imortal. Mais uma vez, trazendo essa ideia de que não se pode fazer uma reflexão como se fosse um pacote fechado, porque a gente está tratando de ser humano. Nós somos iguais, embora diferentes. Vocês percebem isso? Percebem?
né? Então, não existe um padrão. Ah, todo heterossexualidade. Não, não é igual, não. Não é igual, não, porque o espírito é milenar. Ele traz a sua trajetória. Ele passa por experiências de feminilidade, masculinidade. Outra coisa que a gente vai hoje refletir sobre isso, tá? Os padrões de feminilidade e de masculinidade. Então, gente, essa é a primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção, né? Não devemos fazer, hoje em dia mais, foi-se o tempo que isso serviu pra gente, né? Falar só sobre homossexualidade. Vai falar? Primeira coisa, e aí eu tô colocando isso aqui para que todos nós tenhamos experiência nesse assunto. Tem que ser uma pessoa que estuda em profundidade o assunto, para não falar bobagem. Porque aqui, como a gente está num seminário espírita, o conteúdo é espírita. Ah, mas eu sou psicóloga, e daí? O seminário não é sobre psicologia, é sobre conteúdo doutrinário. E em termos de conteúdo doutrinário, tem que ter base, tem que ter estudo, tem que ter análise, e tem que ter reflexão do social também. Tem que ter base social, base política, né? Por quê? Porque senão se terá uma visão sobre o assunto de forma fragmentada. A informação irá ser passada de forma fragmentada. Como o tema é um tema complexo, é um tema muito complexo, é importante que a pessoa tenha essa base. Então, não dá para chamar qualquer um para falar sobre o assunto. A gente conversa muito sobre isso, né, Inês? Sobre pegar as pessoas experientes para falarem sobre os assuntos que elas dominam. Estou colocando isso, a quantidade de absurdos que eu já ouvi de expositores espíritas falando sobre homossexualidade, sobre transexualidade, é uma coisa assim, impressionante. Você fala onde esse povo está estudando, qual que é a base dessas pessoas. Quando você vai ver, é um indivíduo retrógrado com uma cabeça desse tamanhozinho, que não estuda e que fica dando opinião pessoal. Né? Em doutrina espírita não cabe achismo. Em doutrina espírita cabe respeito à própria doutrina espírita. Se Emmanuel trouxe um conteúdo, André Luiz trouxe um conteúdo, é nesse conteúdo que a gente tem que se embasar. Então, estou colocando isso porque existem obras publicadas que é um desserviço à doutrina espírita quando se fala de sexualidade, gênero e quando se fala de orientação sexual. Tá? É bom colocar isso para que vocês já comecem a entender que tem que separar o joio do trigo. Se não estudar Kardec, vai ler qualquer coisa achando que é kardeciano. Como cabe dentro do assunto, né, eu vou citar aqui, mas a gente cita com o devido respeito, com o devido carinho, com um objetivo muito bem colocado. Existem obras do Divaldo Pereira Franco, que são obras que têm uma visão a respeito do assunto que é totalmente preconceituosa e homofóbica. Existem obras do Divaldo que associam a homossexualidade à obsessão, à aberração. Esses são os termos que são usados. Dá vontade de pedir para ler André Luiz, dá vontade de pedir para ler Emmanuel, ou dá vontade de pedir para ler a própria Joana de Ângeles, né? Que é a mentora. Então, tem que saber separar o que é do médium e o que é do espírito. Pelo amor de Deus. Se vocês têm um familiar, alguém que vocês conhecem, que passa por momentos delicados a respeito da homossexualidade, da transexualidade, da identificação do gênero, querem dar uma obra espírita, leia a obra antes. Consulte com uma pessoa experiente para fazer uma boa indicação. Tem obras maravilhosas, o próprio André eu citei aqui, né? Homossexualidade sobre a ótica do espírito imortal, transexualidade sobre a ótica do espírito imortal, tem Além do Rosa e do Azul, tá? Então, não vale a pena pegar uma obra que a pessoa já está deprimida, a pessoa já está em conflito, não pela sexualidade, não pela orientação sexual, mas pela sociedade, que eu vou explicar isso daqui a pouquinho, né? Aí a pessoa vai ler um livro onde ela vai se sentir pior. Associa a homossexualidade à promiscuidade, associa-se a homossexualidade
a pedofilia, associa-se a homossexualidade, destruição de lares no passado, agora a pessoa reencarnou como homossexual para pagar. É isso que tem nessas obras. Então, gente, pelo amor de Deus, se vocês não quiserem matar uma pessoa com conflito, porque você pegar uma obra dessa e entregar para uma pessoa que já está sofrendo, você acaba com ela, você detona com ela. Né? E eu já vi gente fazendo isso. Olha o livro que eu dei pro meu filho, eu falei, não faço não, meu filho. Quem está com conflito era a mãe que está com conflito, comprou um livro e deu pro filho. Mas um livro totalmente antidoutrinário. Então, eu estou colocando isso porque a gente tem que ter essa noção. Tem muita gente manchando o nome da doutrina espírita com opinião pessoal. Então, vamos estudar. Com carinho, com amor, com fidelidade a Jesus e a Kardec. E aí, para a gente começar a adentrar, tem uma fala de Jesus que diz assim: quem comigo não ajunta, espalha. Ah, hoje em dia tá tudo cheio de moda, todo dia uma modinha nova, diferente, um negócio. Já ouviram isso aí? Bissexualidade é moda. Hoje em dia todo mundo é bissexual, tá na moda. Ah, Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. O seu comportamento está sendo de agregar, não está ou tá de espalhar? Simples. Você quer saber se você está em sintonia com o evangelho? É saber se o seu comportamento, a sua fala está de agregar, acolher, amparar ou se está de espalhar. Entendi isso. Porque se a pessoa fala assim, não, mas a gente está aqui para estudar espiritismo, porque a gente reconhece a nossa necessidade de aperfeiçoamento. Pois é, então o ser humano merece respeito. O quanto a gente puder aprender sobre o ser humano, isso é ótimo para a gente aprender a lidar melhor. Quer um exemplo? Se a pessoa tem lá boas intenções, mas coloca o título do seminário assim: homossexualismo à luz da doutrina espírita. Quem já leu? Quem já viu? Levanta a mãozinha virtual. Homossexualismo. A pessoa está lá em 1970. A época que o termo era usado. Nós estamos em 2023. O Conselho Federal de Psicologia deixou de considerar a homossexualidade como desvio patológico desde 80. E a pessoa está usando um termo que dá conotação de doença lá do passado. Então, primeira coisa, gente. Ah, o termo é importante, porque nós estamos lidando com um ser humano. É índio ou é indígena? É, muitas vezes é a luz da opinião do palestrante, exatamente. Nem a luz da doutrina espírita. É a luz da opinião do palestrante. Cheio de preconceito, cheio de conflito. Tem conflito, gente? Vai falar não. Entendeu? Tem preconceito? Vai trabalhar seu preconceito lá na análise, na terapia, no psicólogo. Mas não vem para a doutrina espírita para queimar o filme, não. Porque mata a gente de vergonha. Eu sinto a vergonha. Então, gente, primeira coisa, não existe homossexualismo. Ah, mas então todo ismo, terminologia ismo é doença? Não, porque senão não teria budismo, islamismo. Mas em relação à homossexualidade, dá uma conotação pejorativa de um período onde eram marginalizados, rechaçados e vistos como sujeiras sociais. Ainda é visto, tá, gente? Não vamos passar pano, não, ainda é visto. Ainda é visto como sujeira social, por isso que se mata tanto transexual no Brasil. Então, a primeira coisa é a gente analisar exatamente isso. O Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele já o livro é de quando? Quanto que eu falei? Eu falei a data da obra no início. Quem pegou? Quem lembra? Por que é importante isso? Porque é contextualização. Contextualização. A obra é de 71. O capítulo que trata sobre orientação sexual, o Emmanuel diz assim, homossexualidade. Ele não usa homossexualismo. Entende isso? O Chico, em 71, usava o termo homossexualidade. Eu nunca vi em nenhuma gravação o Chico desrespeitando quem quer que fosse. Nunca vi. Sempre tratando com amor, com carinho.
É assim que a gente tem que refletir sobre assuntos que são assuntos delicados, que guardam relação com o sentimento das pessoas. É bom para a gente nos entender, para nós nos entendermos, é bom para a gente entender a vida, e é bom para a gente entender também um pouquinho o outro. E fazer o acolhimento necessário. Para a turma aí que é do acolhimento fraterno, é perfeito. Porque a orientação será uma orientação embasada no afeto, na afetividade. Então, vamos lá. Vou começar com uma diferenciação de gênero, depois a gente vai para a questão da sexualidade e da orientação sexual. Né? Gênero, quando a gente fala sobre gênero, a gente está falando de como o indivíduo se sente. Tá? É na questão 200 do Livro dos Espíritos, o professor Allan Kardec, vou pegar aqui para vocês lerem comigo, tá, gente? Que eu acho importante isso. Tá aparecendo alguma coisa para vocês aí ou não? Não. Ainda não? E agora, gente? O Gomes continua em alemão. Agora apareceu. O Gomes continua em alemão, Inês. Aqui, ó. Beleza. Aqui eu tô na Bíblia do Caminho, tá, gente? Isso aqui é o Livro dos Espíritos, viu? Livro dos Espíritos, questão de número 200. Né? 200. A pergunta do professor Allan Kardec. Tem sexos os espíritos? Será que ele está falando de sexos aqui em qual sentido, gente? Qual sentido que ele está falando aqui? O que vocês acham? Será que ele está falando do biológico? Do externo e do interno, quando a gente nasce com ele? Será que ele está falando de gênero? Veja bem, gênero é como eu me sinto, tá? Feminino ou masculino. Como eu me sinto. Não é o corpo que define, é o psiquismo. É como a pessoa se sente. Entende isso? Eu queria que vocês lessem aqui a questão e pensassem. Será de qual questão que ele está tratando aqui? Tem sexos os espíritos? Resposta. Não como entendeis. Agora, olha lá. Pois os sexos dependem da organização. Aí você fala assim, até aqui, você fala assim, mas então ele está falando do sexo biológico. Olha lá, dependem da organização. E aí ele coloca, crescendo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Será que ele está falando da relação sexual? Será que ele está falando do sexo biológico? Se eu não entendo isso, eu não entendo até onde vai a questão. Tá claro para vocês isso aqui ou não? Que não é uma pergunta tão simples de se entender. Hein? Fala comigo, por gentileza, conforme a gente combinou que ia ficar uma coisa assim mais participativa, né? Quem levantou a mão primeiro, Júnia ou Rogério? A Júnia. Júnia. Pode falar, Júnia, por favor. Bom dia. Não, Rose, eu levantei a mão aquela hora que você pediu para... Você perguntou Ah, tá, ok. homossexualismo. Uhum. Ok, então. Gente, alguém quer falar sobre a pergunta? Vocês conseguem perceber que a pergunta não é uma coisa tão óbvia assim? E Rose? Ei, Rogério, bom dia.
Bom dia. No meu achismo aqui, eu penso que a pergunta foi no sentido biológico, mas a resposta não. Aí, foi na mosca. Se eu não entendo isso, eu não entendo até onde vai a questão, porque embaixo ele pergunta mais especificamente sobre corpo. A questão é que os espíritos não têm uma percepção só de corpo. Por quê? Porque senão seria materialismo, gente. Corpo é pouco para nós. Pouco é corpo para o espírito. Embora a gente esteja com uma armadura pesada do corpo físico, nós somos espíritos. Percebe isso? O espírito é complexo por si. O corpo, ele não é suficiente para limitar o espírito. Então, olha que pergunta fantástica. Tem sexos os espíritos? Quando ele fala de espírito, aqui nós estamos na questão 200 do livro. Ele não está falando de alma. Ele está falando do espírito na erraticidade. Ele não está falando de alma aqui. Ele está falando para além. E aí eles respondem de uma forma muito mais ampla, mostrando a complexidade que é a questão. Não tem sexo como entendemos. Como que nós entendemos? Você pergunta assim, é menino ou menina? Quando pergunta é menino ou menina, a pessoa considera que menino namora com... Eu falei menina ou menina, que eu já nem sei. Nasceu menina, então vai namorar com... É menininha, vai usar rosa, né, não é? Vamos chutar o feminino agora. Aí você bota o quarto todo de rosinha, aí a menina é a Inês, que adora amarelo. Já dá um conflito. A minha já cresce chateada, cheia de conflito. Tô brincando, tá, gente? Tem que ter umas brincadeiras, senão a gente não aguenta, não. Aí, rosinha, aí dá uma bonequinha pra menina, uns fogãozinha, não é? Não se nasce mulher, torna-se. Força-se. Vamos entrar no Simone de Beauvoir agora, não, mas daqui a pouco nós vamos entrar. Então, considera, menina, nasceu menina, vai namorar com o menino. Aí, quando a menina tem 3 anos, vai pra escolinha e pergunta, quais namoradinhos você tem? Ah, não, menina não tem quantos namoradinhos, não. Só menino que pode ter vários namoradinhos. Vocês estão entendendo que eu estou fazendo bem irônico para mostrar que o problema é do adulto, né? É o adulto, que já vem cristalizado, um tanto de coisa cristalizado, né? O ser humano é fluido, deixa brincar com o que quiser brincar. Deixa gostar da cor que quiser gostar. O ser humano é fluido. Isso é pouco. Corpinho é pouco para nós. E aí, o que acontece? Cria-se esse padrão de menina, heterossexual, menino, heterossexual, como se fosse uma coisa rígida. E isso é o que nós entendemos. Isso é o que nós entendemos. A gente entende, por exemplo, as afinidades entre almas? A gente acrescenta? Não, não entra nisso. As almas afins, as almas gêmeas, não, nem entra. O nosso nível de reflexão é tão materialista que a gente nem pensa, por exemplo, nem cogita a possibilidade de pensar em 2 espíritos que se amam. Pode ser que sejam homens, que tenham uma afinidade para além dessa existência atual. Não estou dizendo que eles vão ser casados, não. Tá? Estou dizendo isso, não. Estou dizendo que, às vezes, quando se encontra indivíduos com um sentimento de afinidade muito grande, e às vezes são 2 amigos, né? A pessoa não consegue compreender que é para além do tempo. A relação ali que existe é para além do tempo. E às vezes até se questiona a sexualidade. Por quê? Porque aquela afinidade, ela é para além do tempo. Quando o Emmanuel coloca para a gente aqui que não é como nós entendemos,
O que eu preciso fazer quando eu for estudar um tema desse? E quando eu vou estudar sobre o que os espíritos superiores falam sobre sexualidade, sobre gênero, eu tenho que abrir mão das coisas que eu sei. Se eu quero aprender, de fato, o que é a vida, não é a vida materialista, gente. Essa visão materialista das coisas, não. É algo muito maior que nós. Se eu quero abrir o coração para isso, eu tenho que desaprender o que eu aprendi. Errado. Então, quando ele coloca que não é como entendemos, ou seja, então o que eu entendo não serve. Deixa eu ver aqui agora uma percepção muito mais espiritual do processo. E aí ele coloca, entre eles amor e simpatia. Mas baseado na concordância de sentimentos. Tá, então minha pergunta é, por que que a homossexualidade, a transexualidade é associada à promiscuidade? Então quer dizer que não entra? A conexão entre as almas não entra aí? A sintonia do coração? Uma atração que está para além de gêneros? Porque agora eu vou entrar na questão. Gênero é uma coisa, orientação sexual é outra. Veja bem, não é opção não, tá? Ninguém acorda pela manhã no domingo nublado e fala, já que tá nublado. Eu já ia fazer uma rimazinha aqui, mas vai ficar meio chulo. Então não vou fazer a rima, não. Já que tá nublado, né? Eu gosto de sofrer mesmo, quero ser um páreo na sociedade, quero ser rechaçado, tratado como uma pessoa promíscua. Eu vou virar homossexual. Não é opção. Quem é heterossexual aí, eu posso perguntar, que dia que vocês optaram por serem heterossexuais? Que dia que vocês acordaram pela manhã e falaram, eu acho que eu vou gostar de menina. Acho que eu vou gostar de menino. Que dia que vocês fizeram essa opção? O próprio Chico diz, né? Homossexualidade é de berço. O espírito, isso faz parte da experiência. Então, orientação sexual, e quando a gente fala orientação sexual, é orientação do indivíduo, tá, gente? Eu acho que eu não precisaria nem explicar isso, mas é porque uma vez eu ouvi um expositor falando uma bobagem tão grande, dizendo que a orientação sexual, tá vendo? Até o nome diz orientação, alguém orientou. Ô, gente, pelo amor de Deus, é uma tacanice mental. Uma vez eu conversando com uma psicóloga, eu vou falar, é por isso que eu não gosto de gravar, de um hospital bem renomado de Belo Horizonte, conhecido, mundialmente conhecido como referência em psicologia. Ela acredita que a homossexualidade é moldada partindo de péssimas experiências com pai e mãe. Eu falei, não, você não acredita nisso não, né? A psicologia diz, eu falei, gente, a psicologia desde lá de 50 anos atrás, pelo amor de Deus. Ela não atualizou nem em psicologia. Quanto mais em espiritismo. Não, é conflito. É conflito. Quer punir os pais. Foi abusado sexualmente. Aí virou homossexual. Então, cada teoria. Se você for para o universo da religião, é pior ainda. No universo da religião é assim. Uma vez eu conversando com uma pessoa do universo gospel, das igrejas evangélicas. Ela falou assim, o pai e a mãe pecou na gravidez, e aí o filho nasceu assim, para punir os pais. Já mostra o nível do preconceito, porque associa punição. É tão ruim você ter um filho homossexual, que aquilo ali é entende isso? É uma punição. E aí eu falei, aí na hora eu pensei, né? Eu falei, vou perder meu tempo, não. Jesus ensinou que o justo não pagaria pelo erro do pecador. Já cai por terra a teoria. Entende isso? Então, veja bem, ninguém vai optar por algo mais desafiador. Ninguém vai optar. Isso é da individualidade. Mas você está falando isso embasar doutrinariamente em quê? Emmanuel, vida e sexo.
O Emmanuel no Vida e Sexo diz pra gente que todo espírito é bissexual em potencial. Bissexual psíquico. Por causa disso aí, ó. Que os espíritos não têm sexo definido. O espírito reencarna na experiência da feminilidade, na experiência da masculinidade. Macho e fêmea, desde a condição de princípios inteligentes. Então, você pega o indivíduo iniciando a sua primeira encarnação, vamos colocar, dentro do biotipo Adão, ou seja, para além dos primatas superiores, já dotado de pensamento contínuo, livre-arbítrio. Não, reencarnou primeira como homem. Mas tem um histórico de macho e fêmea com princípio inteligente nos reinos inferiores da natureza, partindo desde lá dos vegetais. E André Luiz explica isso num capítulo que vai tratar exatamente sobre, ele fala sobre o termo da época, tá? Hermafrodismo. Lembra dos hermafroditas? Hoje em dia o termo mais correto é intersexo, tá, gente? Não se deve chamar uma pessoa de hermafrodita. As pessoas que possuem os dois sexos biológicos, os dois sexos biológicos, né? Intersexo. Ele começa a explicar daí, da transição, do processo de transição, desde lá dos vegetais. É um capítulo espetacular. Quem não leu ainda a Evolução do Edmundo de André Luiz, há muito mito de que é um livro difícil. Não é um livro difícil. Claro que a gente esbarra em determinados momentos em algumas expressões que são pouco usadas, né, no nosso meio comum, mas é uma coisa que a gente consegue pegando, sabe? Consegue pegando. Nada condicionado do lado ali não ajuda a gente a entender. Então, quem quer estudar sobre isso, dá uma lida lá no Evolução dos Mundos, depois eu posso passar para vocês a referência aqui do capítulo certinho, para vocês pegarem essa linha de raciocínio. Esse histórico de transição entre macho e fêmea. E quando eu falo macho e fêmea, é proposital, tá? Para dizer que é animal mesmo. Por quê? Ficou clara a questão do gênero? Gênero é como eu me sinto. Ficou claro isso para vocês? Ficou. O que quer dizer? Quer dizer que como eu me sinto nem sempre estará em acordo com o corpo biológico. Vamos imaginar uma mulher trans. Uma mulher trans. O corpo biológico, nós teremos o órgão masculino. Mas a mulher trans, ela se sente mulher. Quando ela se olha no espelho, ela se vê uma mulher. Ela se sente uma mulher. Por quê? Porque o espírito é feminino. Mas como é que se moldou esse psiquismo feminino? Nas múltiplas experiências na feminilidade. O espírito fixa. A gente não se identifica com casa, não se identifica com a maternidade. Sim ou não? Quem é mãe aí? Vocês não têm certeza absoluta de que vocês são mães? Vocês não sentem como mãe? Quando o bebezinho estava pequenininho lá, dava uma mexidinha no berço lá, você não corria, acordava e ia lá, isso não é instintivo? Não fixa o psiquismo? A gente fixa o psiquismo nas experiências. Isso não é ruim. A questão é que a vida, às vezes, para chacoalhar nossa percepção, ela dá uma mudadinha. Você está aqui, Brasil, 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 reencarna, daqui a pouco ela bota você lá no Tibete. E aí, você vai sentir o quê? Um impacto natural. Um impacto de cultura, um impacto de clima, da própria geografia. Vocês estão me fazendo entender, gente? É natural. Isso é um erro? Não, porque senão, se fosse erro, seria um erro da vida, né? Percebe isso? Seria uma falha da vida. Mas não. Interessante que as culturas como um todo, até as indígenas, cultura da Índia, em alguns locais, os espíritos que estão na condição da transexualidade são respeitados. Em algumas culturas, tá? São respeitados. Em outras culturas, já isso é visto como um crime. Se a homossexualidade é crime em muitos lugares, a transexualidade muito mais.
São coisas que a gente não pode misturar. É o gênero com a orientação sexual. O gênero é uma coisa, a orientação sexual é outra. Então, o gênero é como eu me sinto. Se eu perguntar para o André, como que você se sente? Quando você se olha no espelho, você se sente como? Fala aí, André, pra gente. Eu me sinto homem. Se sente homem. Eu, quando eu me olho no espelho, eu me sinto o quê? Uma mulher. Eu vejo o quê? Uma mulher. Porém, o espírito, na condição da transexualidade, quando o espírito olha no espelho, ela não sente que ela está de acordo com o corpo biológico. Por quê? Porque tudo reside na alma. Isso é a transexualidade. O que define uma pessoa, um feminino e masculino, é o psiquismo. Todo mundo guardou isso? Sim ou não? É o psiquismo. Tá, gente? Por que que é importante dizer isso? Que as pessoas cismam de fixar em corpo. Nós não somos corpo, somos espíritos. E a gente vive como tal. O corpo é pouco para nós, para nos limitar. Dito isto, aí na condição da transexualidade pode ser masculino ou feminino, né? Tá claro para todo mundo isso? Tá. Orientação sexual. Orientação é o envolvimento do desejo e do afeto para uma pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto. Ou pelo gênero oposto, ou pelo mesmo gênero. O que eu quero dizer com isso? Porque não dá também para tratar, não dá para a gente fixar também no sexo apenas. Eu sei que pode parecer um pouco confuso para alguns, mas eu vou falando devagar e a gente vai. Bom dia, Tinanise. A gente vai entendendo aos poucos. Veja bem uma coisa aqui. Homossexual é aquele que tem o desejo e o afeto voltado para uma pessoa do mesmo sexo. E aí, quando a gente fala de sexo, vocês entendem que eu estou falando do sexo biológico? Olha, até a definição ela é contraditória. Até a definição é contraditória. Por que eu estou dizendo que é contraditória? Porque, por causa do corpo, não é corpo. A relação é entre as almas. A conexão é entre as almas. Quem aí já encontrou com uma pessoa, tem um amigo, uma amiga, um conhecido, que sente uma conexão profunda com essa pessoa? Eu estou falando conexão, eu poderia usar o termo atração, mas é como a gente erotiza muito o termo atração, eu não estou querendo levá-los a ter um pensamento erótico. Atração é uma coisa. Eu estava ontem num evento, eu pensei, gente, como é que pode uma pessoa reunir tanta gente? Uma pessoa. É disso que eu tô falando, é essa atração que eu tô falando. O nome disso é magnetismo, tá? Humano. Alguma coisa tem naquela pessoa que ela atrai as outras. E eu não estou falando eroticamente. Eu estou falando de uma atração que vai para além disso. Da conexão. Então, a orientação do desejo do afeto de uma pessoa heterossexual é para uma outra do sexo oposto, sexo biológico. Uma pessoa homossexual é do sexo oposto. Uma pessoa bissexual é de ambos os sexos. Tranquila até aqui? Ô, Rose. Pois não. Ei, Nair, bom dia. Bom dia, gente. Tá tranquilo e não está. Deixa eu te fazer uma pergunta prática para ver se eu compreendi. Tá, gênero, como a pessoa se sente? Eu me sinto uma mulher.
beleza, tá tranquilo. Orientação sexual, eu anotei aqui, não é opção, foi o que você disse. Então, eu já nasci com essa orientação sexual, é isso? Tá Isso, correto? corretíssimo, E corretíssimo. eu nasci com essa orientação sexual. Bom, agora a questão do psiquismo que você falou, de múltiplas experiências levam o indivíduo a fixar o psiquismo no masculino, no feminino, onde que isso entra? Aí eu fiquei um pouco confusa. Na Fieira das Reencarnações. Ah, Isso é uma explicação reencarnacionista de imortalidade sobre a transexualidade. O porquê que o espírito, ele chega em determinada experiência corporal, ele olha para o corpo e fala, mas esse corpo não é meu. Eu não me sinto um homem, eu me sinto uma mulher. Entendeu, Nair? sim. Reencarnou inúmeras vezes na experiência da feminilidade. Uhum. Por alguma razão de aquisição de experiência, o espírito reencarna num corpo diferente. Certo. O primeiro impacto é o desconforto. Porque o psiquismo está voltado para um aspecto, o corpo está voltado para o outro. Agora, isso é porque a gente é muito materialista. É isso que eu estou pensando aqui, Lembra que eu brinquei de pequenininho, eu brinquei que quando nasce a criancinha, a gente quer garantir o destino da pessoa. A gente já é menina, pronto. Aí você já pensa até num casamento, de noivinha. Gente, isso é materialismo, gente. Hoje em dia tem pai e mãe que hoje a gente estou citando aqui, tudo é laboratório para reflexão. Tudo é laboratório para reflexão. Hoje em dia tem pai e mãe que dá nome neutro. Tenham cuidado de dar um nome neutro. Vocês entendem isso? Porque o nome neutro, se chega em determinado momento, aquele espírito diz assim, olha, eu não estou confortável nesse corpo, não. Isso facilita todo um processo. Do que o constrangimento de uma mulher trans, por exemplo, de chegar no lugar onde tem uma fila, se pegar a ficha daquela pessoa e vai dizer um nome, e o nome é José. Aí levanta uma mulher. E tem que ter um constrangimento de chegar lá e o pessoal fala, como assim? Que até para mudar o nome, para colocar um nome social, demanda todo um trâmite, uma burocracia. Entende isso? Até para você estruturar, embasado em lei, para a pessoa ter um mínimo de conforto de assumir a sua identidade sexual, a sua identidade de gênero, é uma burocracia, é um desgaste. Né? Ô, Nair, eu estou me fazendo entender, Nair? Está dando a sim, pegar? mas eu gostaria só de mais uma questão, porque ela está fervilhando aqui. Perfeito, pode falar. Sim que eu gosto. Olha só, beleza, entendi sim, várias experiências reencarnatórias, ok. Mas, Rose, na evolução natural do espírito, a gente não tem que vivenciar, ora experiências no masculino, ora no feminino, para um aprendizado global, tá correto isso? Sim, o espírito passa, mas não é assim, masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino. Não é assim, entendeu? Quem assistiu o Pinga Fogo aí? Eu já assisti a alguns. Assiste de novo, lá no Projeto Espírito, no canal do Projeto Espírito Religado, tem todo ele, o volume 1 e 2 lá. Você percebe claramente que o Chico era uma alma feminina num corpo masculino. Sim. Uhum. Por quê? Volto a repetir, porque corpo é pouco pra gente. Não, o corpo não consegue, o corpo não tem esse poder, porque a gente é alma, a gente é espírito. E veja bem o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que o Chico era homossexual, não, estou dizendo que o Chico era uma alma feminina no corpo masculino.
Uma coisa não quer dizer nada com a outra. Isso que mistura. A pessoa fala assim, uai, mas como assim? É transexual e namora com... É uma mulher trans e namora com uma mulher. Ele confunde as coisas. Gênero é uma coisa, orientação sexual é outra. É isso que muita gente faz confusão. Ah, mas não queria ser mulher? E agora tá namorando, se relacionando com uma mulher? Você tá misturando as duas coisas, né? Tá misturando gênero com orientação sexual. São coisas distintas. Eu poderia citar, por exemplo, aqui... vamos pegar Minas Gerais, né? Duda Salabert. A Duda Salabert é uma mulher trans, lésbica. É uma mulher trans. O corpo biológico masculino. Como que se sente uma mulher? Então, a esposa de Duda está com ela desde quando era Dudu, Eduardo. Vocês conhecem Duda Salabert? Eduardo Sim. Salabert, lá, professor do Bernoulli, né? Sim. Então, Duda Salabert. Então, aí as pessoas falam assim, mas eu não estou entendendo, a pessoa quer ser uma coisa, não quer ser não, já é. Trans não quer ser nada não, trans já é. É uma mulher, um corpo masculino. Mas o que manda é o psiquismo. Agora, a orientação do desejo do afeto, a orientação que a gente chama de orientação sexual, eu não gosto do termo orientação sexual, porque dá uma ideia que é só sexo. Você não se atrai por uma pessoa só pelas vias do sexo, você se atrai pelas vias do afeto. Conta isso para aqueles ogros, aqueles homens que acham que tem uma moda aí agora que o povo que quer formar uma masculinidade do ogro, do bem do Shrek mesmo, sabe qual que é? Eu não vou nem falar que eu não gosto de dar palco para maluco, mas tem um grupo formado do homem machão. Conta para ele, gente. Se bem que tem umas mulheres que gostam. Aí a análise, Freud, eu acho que nem Freud explica. Entende que não é atração só do desejo, tem atração do afeto? Vocês conseguem perceber isso? Quem fica 24 horas por dia na cama tendo relação sexual com esposa, com esposo? Ninguém, gente. A gente não se apaixona pelas pessoas por isso, não. Vocês entendem isso? Como diz o Nietzsche, o que é o êxito do relacionamento? É você chegar a um determinado momento da sua vida e entender que você escolheu aquela pessoa para ser o seu parceiro, sua parceira, que você tem prazer numa boa conversa. Você senta para tomar um café, você tem prazer com aquela pessoa. Isso é o verdadeiro relacionamento. É relacionamento entre almas. É parceria para a vida. Por isso eu gosto tanto do livro Vida e Sexo. Inclusive, a gente estuda ele todo sábado, viu, gente? Às 18 horas, de forma virtual. Estudo Vida e Sexo. Fala tudo isso aqui que a gente está conversando. Né? Então, quando eu citei o exemplo da Duda, por exemplo, assim, para a gente ter uma coisa mais palpável, assim, para a gente ter uma visão, né? É porque eu acho que a ignorância, ela causa distanciamento, sabe? Quanto mais você perceber que a vida é muito fluida, que as relações são fluidas, mais fácil as relações. Mais fácil. Ah, que maravilha. Vai sortear o Vida e Sexo hoje. Maravilha. Aí, gente, ó. Vamos ver quem vai ganhar. Olha, na minha concepção, é o terceiro melhor livro espírita. O primeiro que eu acho é o Livro dos Espíritos, o segundo que eu acho é o Memória de um Suicida, e o terceiro que eu acho é o Vida e Sexo do Emmanuel. Por causa disso. Porque não existe escola do pensamento que trata a sexualidade com o nível de profundidade que o Espiritismo traz. Que é contribuição que é contribuição do Emmanuel e do André Luiz. Não existe nada, nada. Né? O André Luiz, ele fala da transexualidade no livro Evolução em Dois Mundos, que eu já citei aqui, partindo lá da transição que eu expliquei para vocês, numa pose científica que é uma coisa impressionante, assim, numa análise científica, para dizer, gente, isso é da vida, isso é da vida, isso está na vida, isso está na natureza. Sabe, e as pessoas fazendo
um drama, criando um problema de uma coisa que não deveria ser problema. Gente, justifica-se uma pessoa, vou falar com todo respeito, justifica-se uma pessoa da igreja evangélica ter preconceito. Porque o pensamento de massa é um pensamento já que estrutura já uma visão pecaminosa da coisa, mas não justifica o espírita. Porque nós somos a escola filosófica que tem maior gama de informações sobre o espírito imortal, então não justifica determinados preconceitos e ignorância. Uma sugestão que eu dou, não se apeguem tanto aos nomes. Se puder gravar bem, se não puder, não importa. O mais importante é entender a lógica por trás. A queer, calma. Mulher desfém, calma. Desde que você entenda que o espírito é livre. Vou dar um outro exemplo aqui. O outro exemplo que eu quero dar é o seguinte. Padrão de feminilidade e masculinidade. É real que ainda hoje em dia as pessoas se fixam tanto nisso? Quantas mulheres que vocês conhecem que são heterossexuais e que não se enquadram em padrão de feminilidade? Esse feminino que as pessoas ficam querendo colocar. Quantas aí que vocês conhecem? Faz favor para mim, levanta a mão aí se vocês conhecem de alguma mulher ou de algum homem que são heterossexuais, são casados, heterossexuais, e que não tem essa coisa, esse padrão fixado de feminilidade e masculinidade. Só o André? Vocês não conhecem nenhum rapaz mais delicado que o povo fala, fulano é gay. Questiona a sexualidade, não? Aí, ó, já começou a pipocar. Vai, gente. Vai que eu sei que vocês conhecem. Aquela mulher mãe de família que tem um cabelo curtinho, que o pessoal fala, será? E que é heterossexual. Que a pessoa questiona. Aí, ó, tá aumentando. Todo mundo conhece. Volto a repetir. Corpo é pouco pra gente. Será que realmente existe padrões? Pode baixar a mão. Será que realmente existe padrão de feminilidade e masculinidade? Será que existe um feminino e um masculino padrão? Um cara educado, então, quer dizer que ele é gay? Que ele é educado? Não, ele é educado. E eu vou dizer para vocês, no mundo de regeneração não vai ter esses ogros não, tá? Faz xixi no poste, cospe no chão, fala grosso. Vai ter não. Puxa o cabelo da mulher, não vai ter não. Avisa pra turma aí, viu, André? Conversa com seus amigos, fala, ó, passa da hora de... Entende? Higiene. Vai ter esses ogrão não. Não cabe. Essa feminilidade hipersexualizada, como se a mulher fosse um produto que tivesse que desfilar para o outro ver, para sustentar uma carência que ela não sabe nem por que ela tem aquilo. Algo que a pessoa copia da revista Caras, que é totalmente fora da realidade dela. Vai ter não. A gente não vai ter mais tempo para ficar perdendo com determinadas coisas, entende? Essa escravização de um belo que não existe. De que tem que ser feminina. O que é feminino? Me fala, pelo amor de Deus, o que é? Que eu não consigo entender. É isso que de fato vai nos atrair? É isso? Vocês não acham pouco? Está na altura do campeonato em 2023. Eu tenho pavor de ficar falando disso, mas hoje eu vou falar porque eu que estou fazendo o seminário mesmo. Nós que estamos na transição de provas e expiações para mundo de regeneração. Vocês acham mesmo que é isso que tem que atrair a gente nas pessoas, gente? Me ajuda aí. A unha feita é mais importante do que o caráter? Pelo amor de Deus, gente. A conexão entre as almas é menos importante? Então quer dizer que a pessoa tem que ser o tempo todo fazer um esforço para ser vista aos olhos do fulano, do beltrano, do ciclano, como masculino ou como feminino? Eu estou falando isso porque tem gente que sofre por causa disso, tá?
Tem gente que sofre. Eu conheço pessoas, mulheres heterossexuais, que falam assim, ah, não, mas as pessoas falam que eu não sou tão vaidosa, feminina. Eu falo, o que você chama de feminino, minha filha? Você é um ser humano livre, veste o que você quiser vestir. Ah, mas aí não vai atrair o sexo oposto. Que bom, é um livramento. Dê glória a Deus, irmão. Se você tem que mostrar bunda para atrair, então deu ruim. Deu muito ruim. Entende? Isso é o quê? Princípio evangélico. O que você quer para sua vida? Faz sentido para vocês isso, sim ou não? Você vai viver uma vida do lado de uma pessoa que fica o tempo todo dizendo, não, mas você engordou 2 quilos, hein? Que relacionamento é esse? Isso é pouco pra gente. A gente quer mais. A gente quer conexão entre as almas, a gente quer parceria para viver. Vida é luta. Você ficar preocupando com coisa pequena, né? Então, por isso que chega um determinado momento que a mulherada não aguenta e vira aquelas feministas pé na porta. Tô falando pra ninguém ser feminista pé na porta, não. Mas paciente, a gente não aguenta. É pressão demais. E os rapazes sofrem, se matam, morrem de coração. Por quê? Porque foi ensinado para ele que o homem não chora, o homem não pode chorar. E hoje em dia a gente vê pessoas falando em voz alta. Eu teria vergonha de repetir, de pensar nisso. Você virar para um menino e falar com assim, engole o choro que o homem não chora, não. Eu teria vergonha de pensar isso. Eu ouço pessoas falando, você é homem, se comporta como é homem. E aí os caras se matam. Por que o homem morre mais do que a mulher? Porque o homem não pode falar do que sente, porque senão ele é fraco. Porque tudo que é feminino é fraco, vocês já viram, né? Ai, fulano é tão delicado, né? Tão assim, delicado. A feminilidade pra eles é isso. Ah, a mulher é tão delicada, né? Não, é o contrário disso. Sim ou não? Vocês não iam aguentar, não, de menstruar todo mês, não, gente. Vocês não iam aguentar, não. Os meninos? Ia não. Luiz, deixa eu ver quem mais. Rogério, André, Paulinho, Emílio. Vocês não iam aguentar, não. É um saco. É dor pra tu quanto é canto. Você vira um satanás. Um dia você tá Jesus de Nazaré, no outro dia você vem em incorporação do satanás. Eu não é? Hã? A morte melhor. Leva Jesus. Leva nós. Mau humor. Dor pra tu quanto é canto. Dor de barriga. Né? E quando chega na menopausa, você pensa que vai melhorar. Você vira legião porque somos muitos. Lembra do evangelho? Qual é o teu nome? Legião porque somos muitos. É. Você quer sofrer perigo de vida, terra de uma pessoa com uma mulher com menopausa. Sim ou não? É fraco ou é forte? Hã? Maria de Nazaré. As mães na porta do presídio, visitando os filhos. Ter que tirar roupa, passar por constrangimento. Ver o filho preso. Isso é força ou isso é fraqueza? Então, tem que enxergar as coisas como as coisas são. E tem que virar para o menino e dizer, pode chorar sim, meu filho. O choro é para isso, para aliviar a alma. É assim mesmo, chora. Você é um ser que sente. A gente tem razão e sentimento. Tem que ser razão o tempo todo, não. Você é um ser que sente, pode chorar. Mostrar para esse indivíduo que ele também tem que falar do que ele sente, que isso não é fraqueza. É aí que está. A nossa verdadeira força é quando a gente olha para os nossos sentimentos, as nossas angústias, fala sobre ela. Isso evitaria muita depressão, muito suicídio entre os rapazes. Por quê? Porque cria-se uma ideia de que o homem tem que aguentar tudo. Tem que ser o provedor. Tem que aguentar. Não tem que aguentar tudo, não. Já Deus, a gente viu que isso não funciona. É parceria para a vida. Tá cheio de conflito no trabalho, sentar e falar, chega aqui, vem cá. Chora aí, deita, chora. A gente tem que tornar um ambiente mais amoroso, mais fraterno nesse sentido. Entende que isso é desconstrução do feminino e do masculino? Desde que foi criado. Vocês entendem isso?
Isso é desconstrução. Entende? Você pegar um cara chorando e ele entender que ele pode chorar, que isso não torna ele. Tem gente que acredita que se vestir um rosa já é questionável a sexualidade. Olha que pensamento, gente. Não dá nem para discutir. Deixa o povo acreditar. Veste rosa, veste azul. Ah, falta de um trem na cabeça, um parafuso. Não discute. Não vale a pena. Agora que todo mundo vai ganhar se a gente desconstruir esses padrões. E por isso que hoje em dia tem o tal do desfem. O que seria uma mulher desfem? Seria uma mulher que não performa feminilidade. A veste o que ela quiser. E o problema é seu se você não gostar. Já ouviram falar desse termo? Mulher desfem é a mulher que não performa feminilidade. Esse feminilidade padrão aí, tá? A pessoa está preocupada com coisas mais importantes do que ficar tendo que vestir de um jeito que você quer ver, né? E aí que entra o corpo é nosso, né? O corpo é meu, eu visto o que eu quiser vestir. Tá? O corpo é meu. Cada um tem que pensar, o corpo seu é seu, não é do Estado, não é da igreja, não é da mãe, do pai. O corpo de cada um é de cada um. É sagrado. Inclusive tem uma fala do Emmanuel que eu acho tão linda, mas tão linda. Ele fala assim, cada espírito detém consigo um íntimo santuário erguido no amor. Quando vocês olham para um ser humano, você vê que o ser humano é um santuário? Você trata o ser humano como se ele fosse um santuário? E vou repetir a frase dele. Cada espírito detém consigo um íntimo santuário erguido ao amor. Existe alguém aqui que não quer amar e não quer ser amado? E outra pergunta que eu vou fazer. Existe algo mais confortável do que amor? Do que uma relação de amor? Hã? A paixão, ela é intensa, né? Amor, não. Ele é aconchegante. Entende a diferença? Por isso que o Chico falou que, quando perguntar para ele, Chico, qual que é a diferença do amor e da paixão? Ele falou assim, o amor é o fogo que aquece a mamadeira das crianças com fome. E a paixão é o fogo que destruiu o edifício Joelma. Entenderam? Dentro do momento que a gente está vivendo, tem muita gente que só quer paixão. Quer adrenalina, né? Quer contar a sua história. Quer a sensação. Deixa o outro viver como ele quer. Quanto a você, escolha a sua melhor forma de viver. Por você. Por você mesmo. Outra mania que o povo tem é de ficar querendo julgar, né? Julgar, condenar. Deixa. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Já é muito a gente cuidar da própria. Já é muito a gente se entender como ser sexual. Isso tá tranquilo para você? Porque para mim não tá. Porque a sexualidade também é complexo. Não é uma coisa tão tranquila assim. Inclusive entre casal. Você tem que ter intimidade, tem que ter respeito, tem que ter amor, tem que ter afeto. Não é uma coisa onde a pessoa está preocupada com o seu prazer. E o outro? Ah, o outro que se dane. Não. É afeto e cuidado com o outro também. O outro tá bem, não tá bem? Entende? É diferente. Diferente. Por isso que eu falei, estudar sobre gênero e sexualidade é uma coisa que envolve todo mundo. Você entende que está todo mundo, independente da orientação sexual, da orientação, desejo, afeto, da identidade do ser, os desafios são os mesmos. Contra parceiro, parceira para a vida. Que não é uma coisa tão tranquila assim. Não sei vocês. Eu acho que não é tão tranquilo assim. Caso você encontre aos montes. Parceiro para a vida, aí é outra coisa. A Rosa está tirando isso onde? É só olhar a estatística.
Só olhar a estatística. Você pega um casal heterossexual, você pega o parceiro ou a parceira desenvolve um câncer. Quem cuida? Quem pula fora? A pessoa dá todos os sinais que você não pode contar com ela. Vai ficar com a pessoa ainda? Poxa, mas aí é muita carência, não? Pessoa inverte. Antes mal acompanhado do que só. Não, é o contrário. O contrário. O amor que alimenta é aquele que a gente sente. Vocês entendem isso? Capítulo do nosso lar. Amor, alimento das almas. Qual que é o amor que alimenta? É o que eu sinto. É aquele que vem de dentro de mim. Não é o amor que vem de fora. Perguntas até aqui? Ficou clara a questão do gênero? Que difere de orientação do desejo e do afeto? Sim ou não? Sim. Ficou mais claro, né? Alguma pergunta? Não? 201. Em nova experiência, pode o espírito que animou o corpo de homem animar o de uma mulher e vice-versa? Olha lá, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando errante é na erraticidade, tá, gente? Quando o espírito está lá na erraticidade, esperando oportunidade próxima da experiência corporal. Quando errante, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Olha lá, gente. Olha a resposta. Isso pouco lhe importa. O que guia nas escolhas são as provas por que haja de passar. Aferir valores, né? As provas são aferição de valores. Então, oportunidade de crescimento, aferição de valores. Então, importa se é trans, se é cis. O que é trans? O que é cis? É quando você está em acordo com o corpo. Em acordo. Eu sou uma mulher cis. Tá? Quando é trans é na outra margem. Por isso que é transgênero. Ah, não é transexual, não. Não é transexual. O termo já não é esse mais. Porque a gente repensa e vê que o termo está errado. Porque não é sexualidade, né? É transgênero. Porque se fosse transexual, a mulher trans necessariamente iria se relacionar com um homem. Entende? Mas não. Existem mulheres trans que são lésbicas, que se relacionam com mulheres. Ah, mas que confusão, não entendo. Você não tem que entender, você tem que respeitar. E ser menos materialista. Então, é transgênero. Tranquilo? Então, importa ser transgênero, ter uma orientação de virar para um lado, pro outro, não importa. O que importa são as provas, são as experiências bem vividas. Isso é que importa. Ou seja, o tema é válido, super válido. Válido porque, para muita gente, que às vezes não está tão ligada assim nas questões sociais ou o assunto, é importante porque é novidade. Talvez muitos de vocês nunca nem ouviram falar do termo disfem, do termo transgênero, né? Às vezes ouviu falar, mas não entende muito bem. Então, é a forma que a gente tem de explicar. Mas, por outro lado, futuramente a gente não vai se ocupar muito com isso, sabe por quê? Porque isso não importa muito, a gente vai estar refletindo sobre os desafios humanos, sobre os nossos desafios interiores, como inveja, ciúmes, raiva, avareza, prepotência, sabe? Entende isso?
Essa questão de, fulano é como se fosse diferente, isso não vai... Por exemplo, isso, para os adultos, isso é uma coisa, assim, que é relevante. Para os adolescentes, não. Já tem um tempo, vamos dizer, uns 12 anos, que eu fui fazer um seminário numa instituição sobre esse assunto. Tem o quê? Tem 16 anos que eu estudo sobre esse assunto, né? Falo muito sobre esse tema. E aí, uma moça chegou perto de mim e falou: Rosa, eu fico impressionada. O meu filho tem um tantão de amiguinho que é homossexual. É adolescente, o menino. Aí, uma vez, ela perguntou assim, mas você não acha que os outros vão pensar que você é gay também, que você tem um tanto de amigo gay? Eu falei: não, ninguém fica preocupado com isso, não. Ninguém, não. A gente tá tranquila, isso não importa pra gente, não. O menino deu, assim, ela falou que ficou impressionada com a sutileza com que eles lidam, com a tranquilidade com que eles lidam. Isso não é uma coisa relevante, entende? Isso não é um problema. Para as crianças também não. Quando você vai apresentar um casal homoafetivo, você fala, isso aqui é o esposo, o marido, companheiro do fulano. Eles lidam com uma tranquilidade, o ser humano já acha diferente. É como se fosse uma coisa. As crianças não, as crianças lidam com muita naturalidade com essas coisas, né? O ser humano sempre associa a uma coisa mais complicada, como se fosse um problema de fato, né? E o que de fato não é. Para a gente finalizar aqui o contexto, o professor Allan Kardec, ele fala assim, os espíritos se encarnam com homens ou com mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Olha que bacana isso, progredir em tudo. Cada sexo, ou seja, cada experiência, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais. E com isso, ensejo de ganhar experiência. Olha que bacana isso. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Olha que bacana isso, né? Hoje em dia a gente também tá, graças a Deus, assim, tá uma coisa mais fluida sobre afazeres de homem e afazeres de mulher, né? Vocês já viram isso? No universo da construção civil tem muita mulher, e às vezes é colocado como questionável mesmo a capacidade da mulher de fazer determinadas coisas. E quando você vai no universo da arquitetura, da engenharia, e principalmente na questão de acabamento, dizem que as mulheres têm uma peculiaridade, que ganham, porque a mulher, em termos de fazer algo no campo do acabamento da construção civil, diz que não tem nada igual, assim, devido à percepção cuidadosa que ela tem dos mínimos detalhes. A base, né, também, né? Então, ganha. A nossa visão seria uma visão onde todo mundo pudesse ganhar mais, se a gente pudesse, como que eu vou dizer? Fazer um processo de parceria mesmo, sabe? Uma coisa mais colaborativa no campo da experiência humana, né? Sem ficar com essa coisa, assim, de masculino e feminino. Por exemplo, vamos colocar aqui, pedagogia. Quantos pedagogos vocês encontram aí, por aí? Não é um número muito menor? Né? Área da enfermagem. E por que será? Por que será? Entende isso? Padrões definidos. Padrões definidos. E quando a pessoa encontra, por exemplo, uma mulher lá, motorista, a pessoa já estranha. Por quê? Definição de... Como se fosse uma coisa fixa, né? Não, as experiências ali que ele coloca pra gente, as experiências são importantes. Passar pelas experiências são importantes. Então, essa visão a gente tem que ter. Que é uma visão de ganho de experiência. Igual ele coloca aqui, aquele que só, como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Aí a pessoa fala assim, mas tem diferença? Tá me ouvindo? Desliguei aqui sem querer. Tem diferença a experiência no masculino e no feminino? Total.
Total. Principalmente para as mulheres, sim ou não? Hein, turma? Vocês poderiam assinalar para mim, colocar para mim aí? O que é diferente? Que é mais desafiador para a mulher? Talvez pode começar pelos meninos, né? Para eles não acharem que a gente vai fazer aqui uma verdadeira reunião de feministas. Se bem que é difícil achar espírita feminista, né? Quando a gente pergunta se é feminista, todo mundo fica assim, claro. Eu lembro exatamente a primeira vez que eu vi a Inês lá no Leia, eu estava falando e o contexto era sobre feminismo. Aí eu perguntei, gente, tem alguma feminista que além de mim? A Inês foi a única que levantou a mão no Leia todo. Eu falei, ah lá, sempre tem que ter uma doidinha, né? A Inês, feminista. Eu falei, gente, o que vocês entendem por feminismo? Depois que eu expliquei, todo mundo levantou a mão dizendo que era feminista também. Jesus foi o maior feminista da história. Ele foi aquele que questionou as leis, né? Era proibido conversar com mulher. A mulher não tinha voz, não. Ele conversava com prostituta, em particular, em via pública. Foi um indivíduo questionador, um indivíduo que exaltou as mulheres. Respeitou as mulheres. Para além do respeitar, exaltou. Você pega Joana de Ângeles. Foi uma feminista na história. Declarada. Quando ela se reencarnou no México, como Sor Juana Inés de la Cruz. Feminista. Anália Franco, nossa patrona do Projeto Espírita Religare. Uma grande feminista. Abolicionista e feminista. Educava as crianças negras. E colocava meninos e meninas para estudarem juntos. Com uma pessoa além do tempo, para frente do tempo dela. Poderia citar aqui números. Inúmeros. Da nossa história. Do movimento espírita. Mas eu fiz uma pergunta para vocês já nem lembram mais, né? Qual que foi a pergunta? Responde rapidinho, eu tenho que parar o estudo, intervalo. Sabe qual que foi a pergunta que eu fiz, turma? A pergunta é se vocês acham que a experiência das mulheres é mais desafiadora que os homens, porque que sim ou que não. Você pediu para os homens responderem. Isso Mas você viu o constrangimento. Você viu o constrangimento deles, né? Fala aí, Rogerinho. O Rogério é progressista. Vamos ver, ele vai falar. Eu acho que a experiência feminina, pelo menos a atualidade, né? Ela é mais desafiadora, a começar pela maternidade, né? E aí o preconceito, machismo, né, existente. Eu lembro do meu pai, quando nós somos 5 irmãos, 2 homens, 3 mulheres. Quando nascia uma menina, ele lamentava. Sabe por quê? É porque a mulher sofre demais. Nossa, é isso aí. Tá vendo? Obrigada, Rogério. Alguém mais quer falar? Alô, tá me ouvindo? Tô sim, Marileia. Marileia. Oi, Marileia. Bom dia. O Rogério falou aí, né, que alguém dizia, ai, que pena, vai nascer uma mulher, né? Mas na minha casa, meu pai também falava que pena que vai nascer uma mulher. Mas no caso dele, ele falava que é porque mulher valia menos. Então, é muito desafiador ser mulher num planeta, né, que é muito machista. Sim. Então, você vê, de repente, o seu pai falar que pena que vai nascer uma mulher, porque ele achava que mulher valia menos. Era como um peso, né? Sim. E tem essa questão da gravidez, eu não sou mãe, mas eu imagino que é trabalhar com uma barriga de 7, 8, 9 meses, né? Até antes disso, e ter que trabalhar, sair de casa, pegar o ônibus. Acho que a gravidez deve ser um grande desafio. Sim. Isso mesmo. Muito obrigada, viu, Marileia? Fala comigo, André. Como já disseram da maternidade, né, que eu acho que deve ser o ápice, né, da diferença, né, da mulher, deve ser a maior dificuldade, né? Por outro lado, maior virtude também, né? Só que, assim, falando também dessa questão da valorização, do valor material mesmo, né?
a gente vê como que é disparado o mercado de trabalho mesmo, o mesmo cargo, né, para exercer a mesma função, tanto que um homem é muito mais bem pago do que uma mulher. Isso quando contrata uma mulher, né? Porque antes de contratar, se contratar, às vezes até é pelo fato de ser mais barato, né? Do que um homem que assim, a capacidade não é colocada em peso, né? Acho que eles avaliam, tem todo o preconceito antes de fazer uma contratação e depois disso ainda avalia o custo, né, benefício, porque às vezes contrata a mulher que é muito mais capaz que um homem e ainda paga-se menos, só contrata porque vai pagar menos, entendeu? Então tem essa dificuldade material ainda também, né, além de todas as outras, né? Sim, sim. Quer falar, Inês? A gente deixa. Bom dia, gente. Só para título de reflexão, né? Todo mundo já falou aí que realmente nós mulheres é um desafio, né? Viver nessa sociedade machista. Mas além disso, vamos fazer um recorte aí racial, né? E aí, se for mulher negra e lésbica, mais complicado ainda. Exatamente. E eu ia falar também disso, né? Só porque há diferença, dentro da própria condição da mulher, há diferença de ser uma mulher branca e uma mulher negra, né? Porque ainda existe a solidão da mulher negra, né? Tem acho que ele pode dizer melhor, assim, o Drauzio Varela fez um podcast com o Mano Brown, um podcast dele chamado Mano a Mano. Drauzio Varela, vocês conhecem, um médico, né? E ele trabalha em presídios, ele trabalhou a vida inteira e hoje em dia ele está trabalhando no presídio feminino. Então, ele fala as coisas, ele traz uns dados, assim, muito interessantes, né? E ele fala, uma coisa que ele falou, eu fiquei impressionada, assim, ele falou que os lares, 90%, assim, das mulheres negras da comunidade, da periferia, são solitários, não tem um homem, o pai. Não tem um pai. 90% é muita coisa. E mesmo assim, os 10% tem todo um contexto de alcoolismo, de droga, de criminalidade, entende? De agressão à mulher, e por aí vai. Pegar 90% é muita coisa da comunidade, entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem que refletir muito, porque isso pesa, assim, em termos de aquisição de experiência, de maturidade, de valor. Isso pesa no sentido assim, é mais desafiador, mas também é mais meritório, porque são duas realidades totalmente diferentes. Você pega de um homem branco, heterossexual, entende? E você pega uma mulher negra, né, mãe solo, entende? São duas o homem branco heterossexual está no topo de privilégios, né? Então, até isso tem que ser analisado. Por isso que eu não acredito num estudo espírita fragmentado, como se tivesse uma bolha, analisando só o aspecto espiritual. Não. Tem que analisar o aspecto social, que a gente vive em sociedade. Você dizer que todo mundo está encarando a mesma coisa. Não está não, meu amigo. Tá não. Né? Porque a gente tem, por exemplo, quem que está morrendo hoje em dia? Quem que morre hoje em dia? Aos montes. São meninos negros e mulheres, né, com um feminicídio. Então, são coisas que a gente tem que observar, a gente tem que avaliar e tem que entender o que está por trás disso. E isso é algo que diretamente está ligado ao nosso estudo. Dentro dessa percepção de superioridade masculina. Isso está ligado, né? O homossexual, ele sofre muito. Por quê? Porque ele se aproxima da mulher. Quando um rapaz vai xingar o outro, xinga de quê? De desonesto? 157? Não, chama de quê? De viado. É, não é? Por quê? Porque o viado está perto da mulher. E não existe nada pior do que ser mulher.
Então, é sempre uma coisa, uma visão de um distanciamento, de uma superioridade falsa, e todo mundo sai perdendo. O homem sai perdendo, porque ele acha que ele é forte. Eu conto, vocês contam. Tem que ser não. Aquilo que a gente está falando, todo mundo sai perdendo, ninguém ganha com isso. Enquanto a gente não tiver uma reflexão mais madura, chega de mulherzinha, exatamente. Mulherzinha, né? É mais ou menos tudo que aproxima da mulher é péssimo, é fraco, é ruim, é inferior, não é? Então, são coisas que a gente tem que refletir com uma maturidade maior, para pensar assim, até onde vai os prejuízos que a gente tem, entende? O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais.